Só um minuto, para não fazer diferente. Tá bom. Que está atrasado aqui. Tá bom. Muito bom dia a você que nos assiste pela Rede Mundial de Computadores, através das plataformas da UVB, em especial aos amigos vereadores e amigas vereadoras de todo o Brasil, que fazem na base da sociedade o alvorecer da democracia desse imenso país. No dia de hoje, a União dos Vereadores do Brasil dá início a uma série de lives sobre grandes temas nacionais. E desta forma, o vereador e presidente licenciado da UVB, Gilson Conzatti, e eu receberemos para debater sobre educação e Fundeb, o ex-ministro da Educação e senador pelo Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Para saudações iniciais, abro a palavra para o presidente Gilson Conzatti e, em seguida, ao nosso convidado, para que façam suas considerações. Em sequência, então, daremos início ao nosso debate. Presidente Gilson, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos amigos desta live, especial ao senador Cristóvão Buarque, ele que participou de algumas atividades já da UVB e sempre colocava, eu também sou um vereador, porque aqui em Brasília não tem Câmara dos Vereadores, tem o Senado Federal, que é uma legislativa, então eu me considero um vereador. Uma satisfação muito grande, senador Cristóvão, o senhor que tem uma trajetória e começou sendo um professor na Universidade de Brasília, mas é como profissão um engenheiro mecânico, economista, educador, professor universitário e foi um político brasileiro, né? Foi ministro da Educação no governo Lula, foi senador da República pelo Distrito Federal, governador do Distrito Federal, uma satisfação muito grande, sem contar que o senhor um dos esteios da educação no Brasil. Seja bem-vindo, senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, um bom dia a cada uma e a cada um. É um grande prazer estar com vocês. Eu já participei de mais de um evento com vocês, tenho a maior admiração por quem exerce o papel de vereador, é o cargo talvez mais difícil na política, você está ali juntinho dos seus eleitores, não até o dia da eleição, mas durante todo o mandato. Então, é um prazer. Vocês que fazem a vida funcionar na política, na base, junto com os eleitores. É um prazer estar com vocês. Bom, dando então início, após a saudação do senador Cristóvão Buarque, nós damos início a esse debate sobre educação e sobre o Fundeb, iniciando já com uma pergunta para o senador sobre a sua percepção em razão da proposta de emenda constitucional aprovada pela Câmara dos Deputados agora no mês de julho e que segue tramitação para o Senado Federal no mês de agosto, com previsão de votação já no mês de agosto. O senhor que foi senador pelo Distrito Federal e sempre, como disse bem o presidente Gilson, teve os dois pés fincados na educação. Qual a sua percepção dessa proposta de dar ao programa que se encerra no final do ano uma sobrevida? Qual a sua visão com relação a essa proposta e como, na sua percepção, poderia ser melhorada, se nós podemos iniciar dessa forma? Primeiro, nós temos que comparar a aprovação com o risco dela não ter sido aprovada. Corremos esse risco, porque sabemos as dificuldades de aprovar uma PEC, uma emenda à Constituição, e, sobretudo, durante a epidemia. Então, houve um risco de chegarmos ao fim do ano sem o Fundeb. Aí seria uma tragédia total na educação brasileira. Então, superamos essa tragédia. Ela vai ser aprovada no Senado, segundo tudo indica. Então, superamos essa tragédia. Mas não podemos nos contentar. É um pequeno passo dentro da ideia de termos uma boa educação de qualidade e igual para os pobres, os ricos, os brancos, os negros e todos. É um passo. Basta dizer que ela já existia. O Fundeb já existia. Melhorou porque incluiu agora o ensino na pré-escola, incluiu mais municípios, mas ainda é muito pouco quando a gente compara o que
o Brasil precisa. É preciso lembrar que nós temos duas maneiras de enfrentar o problema brasileiro de educação, de olhar para ele. Queremos melhorar em relação ao passado. Outra, queremos chegar a sermos iguais aos melhores do mundo. São duas maneiras diferentes. Para melhorar, o Fundeb ajuda. Da mesma maneira que merenda escolar, da mesma maneira que livros didáticos, que o primeiro Plano Nacional de Educação, que o segundo Plano Nacional de Educação, que o piso salarial, que os prefeitos têm tanta dificuldade para cumprir, mas foi um avanço. Tudo isso melhora, mas isso não deu salto. Nós continuamos com uma das piores educações entre todas do mundo inteiro. E uma das mais desiguais, se não a mais desigual, entre quem pode comprar uma boa educação e quem não pode. Então, vamos comemorar, sim. Superarmos a tragédia de não ter o Fundeb. Mas não nos contentemos. O Fundeb não é capaz de dar ao Brasil uma posição tão boa quanto a Coreia do Sul, a Finlândia, a Irlanda, países que 30 anos atrás estavam ruins e hoje são muito bons. Precisamos dar um salto e não apenas melhorar, comparado agora com o passado. Professor, como dar esse salto? Uma vez que dinheiro, então, está garantido e vem mais recursos para a educação. Mas a educação no Brasil, como o senhor falou aí, ela tem dificuldades. Como melhorar a educação? Professor, se me permite, completando a pergunta do presidente Gilson, considerando essa questão cíclica econômica que o Brasil vive, como nós poderíamos realizar essa implementação de recursos sem antes termos feito uma reforma tributária adequada para arrecadar esses recursos em maior monta? O senhor acredita que isso... Veja, primeiro, não vamos dar o salto em menos de 10, 15, 20 anos. Ilusão. Achar que a educação se dá um salto rapidamente. Nada se dá salto rapidamente. Quando o Brasil começou a construir aeroportos, só construiu em 2 cidades, porque em uma só não adiantava, era só para brincar. Não tinha aeroporto em todas as cidades. Hidrelétrica não foi em todo o Brasil. A indústria de automóveis começou em São Paulo. A única coisa que a gente faz de uma vez é campanha de vacinação, que não resolve fazer aos poucos. Fora isso, tem um ritmo. A primeira coisa que a gente vai precisar para dar um salto, como os outros países fizeram, é uma estratégia de longo prazo com o apoio de todos os partidos, todos os sindicatos, definindo prioridades. Se a gente define prioridades e coloca o tempo, o dinheiro vai ter. Porque a gente não vai continuar nessa crise econômica para sempre. Segundo, se a gente coloca o tempo em uma estratégia, vai ter que tirar dinheiro de outros lugares para colocar na educação. Essa é a questão no Brasil. Como a gente tem tempo, dá para falar uma coisa interessante. Uma vez eu fui à Irlanda, que é um país que a gente deveria olhar, porque era péssima a educação e hoje é uma das melhores do mundo. E eu soube que eles tinham feito um acordo entre todos os partidos e todos os sindicatos para, daí para frente, educação ser o centro do problema. Mudava governo, mudava partido, mas continuava a educação. E eu soube que esse acordo foi numa cidade chamada Cork. Pedi ao embaixador do Brasil, lá na Irlanda, que me levasse a Cork. E ele disse, não dá, é muito longe. Você só vai ficar 3 dias aqui e tem uma agenda muito grande de coisas. Eu disse, meu presidente, esse país é muito pequeno, a gente vai de manhã e voltar de tarde. Ele disse, não, as estradas são péssimas. Eu disse, mas não, como é que um país que tem uma educação tão boa como tem hoje, a Irlanda, tem estradas ruins? Ele olhou para mim e disse, é por isso. E fez um silêncio. E aí me explicou. Eles fizeram as escolas, não fizeram as estradas. As estradas eles estão fazendo agora. Ou seja, definiu-se uma prioridade. Nós vamos ter que escolher. Para isso, é preciso que o eleitor brasileiro queira fazer escolha pela educação e definir uma estratégia de longo prazo. Agora, na minha visão, essa estratégia, eu fico contente de falar para vocês, vereadores,
ela tem uma característica que muitas vezes os municípios não gostam. Eu creio que essa estratégia para o Brasil realmente ter o dinheiro necessário, sabe quanto? R$ 15.000 por ano por aluno é o que a gente precisa. Vamos repetir, R$ 15.000 por ano por aluno. Pois bem, para ter esse dinheiro, eu acho que o governo federal vai ter que assumir a educação nos municípios que quiserem. Os municípios que acharem que não têm recursos para dar para as suas crianças a melhor educação do mundo, ou seja, o Brasil ser também um dos melhores, chegar para o governo federal e dizer: presidente, não tenho como dar aos meus meninos e meninas a educação que eles e elas merecem. Por favor, adotem. Fazer o que o Brasil faz hoje com pequenas escolas, que são as escolas federais, que são boas. Se a gente tivesse no Brasil todas as escolas como são as federais, a gente estava perto da Alemanha. Eu já fiz essas contas uma vez. São 540 as escolas técnicas, colégios de aplicação, Instituto, o Colégio Pedro II. Então, eu acho que a gente devia ter uma estratégia em que o governo federal vá assumindo. O governo municipal fica de fora? Não. O governo municipal passa a participar da elaboração do currículo, passa a cuidar dos aspectos ao redor da escola, mas a carreira do professor ser federal. Uma carreira federal. Se não for assim, a gente pode ter uma escola muito boa no município, mas no outro pode não ser boa, porque os municípios, vocês sabem mais do que eu, são muito desiguais, a renda e a receita deles. Quando eu falo em R$ 15.000 por ano, por aluno, qual prefeitura é capaz de ter esse recurso? Eu não vejo. Eu fui autor do piso salarial do professor, que eu ainda acho muito baixo, mas eu sei que uma boa parte das prefeituras não tem como pagar isso. Não tem mesmo. Elas dizem que o prefeito não quer. Não, não é que não quer, ele não tem como. Até porque ele não pode parar as prioridades fundamentais, sem um grande pacto, um grande acordo. Então, eu não vejo como o Brasil querer, eu acho que hoje ainda não quer dar o salto, quer melhorar, mas o salto ainda não, e ao querer definir estratégias, o Brasil, a ação seja da máxima qualidade e igual para todos, querer isso, que é outra coisa que não existe no Brasil, com a nossa cabeça ainda de quase 400 anos de escravidão, nós ainda achamos que a educação não é uma coisa que deve ser igual para todos. Não está na cabeça do brasileiro. Até a população pobre hoje tem mais vontade de ter um carro do que ter uma boa escola para o filho. Essa é a realidade. Então, e depois disso, uma estratégia em que o governo federal não fique apenas com o Fundeb, vá além disso, assuma, adote a educação naquelas cidades que não têm condições de oferecer o ideal, vou chamar assim, para as suas crianças. Eu acho que essa é a estratégia, mas vai levar muito tempo. Nesse tempo, o dinheiro vamos ter. Não temos dinheiro hoje, não temos. Diga. Hoje, o custo de um aluno está em torno de R$ 2.800 ano, é isso? No Brasil? R$ 3.044, presidente Wilson. R$ 3.000. Para chegar nos 15 mil, como que vai se conseguir com a realidade brasileira, com a realidade dos municípios brasileiros, dos estados, que a maioria estão quebrados, e a União não está diferente? Como que nós conseguiríamos chegar de 3 mil para 15 mil o investimento na educação por aluno ano? Primeiro, hoje está mais do que isso. Deve estar em 5.600, a média brasileira do custo. 5.000. Aí talvez vocês estejam falando do custo para o município. Segundo, Sim. Nessas condições que você diz, não vai. Esqueçamos. Nessas condições aí, o Brasil vai ser um dos últimos do mundo em educação sempre. Não tem dúvida. Essa é a pergunta. Nessas condições, é possível? Não. Seria federalizar a educação? Mas quais são as condições viáveis? Primeiro, eu falei 15, 20, 30 anos. Sim. Já mudei tudo. Segundo, eu falei a população querer fazer opções e dizer a educação vai ser o eixo central. Por exemplo, toda vez, na hora de fazer o orçamento, a gente começa pelo orçamento das crianças. Quanto é que precisa para a educação? Aí depois a gente vê quantas estradas,
Depois a gente vê se faz estádios de futebol ou não faz estádios de futebol. Depois a gente vê as outras. Foi assim que a Irlanda fez. Por isso que eu quis ir lá na cidade e não tinha estrada. Então, aí vai ter dinheiro. Agora você diz, mas se essa crise continuar? Bem, aí em vez de 20, 30, a gente vai levar 50, vai levar 60. Não vamos fazer demagogia, dizer que isso é possível já e fácil. Não, isso não é possível já. E isso não vai ser possível facilmente. A gente vai precisar de muito tempo, muita vontade e, sobretudo, muita opção. Para você ter uma ideia, esses 15 mil reais por ano ainda é muito menos do que gasta um aluno de uma escola privada das boas. É muito menos. Ou seja, ainda não é um gasto alto, ainda é menos do que os outros países estão gastando. Agora, não é só isso, é que só esse dinheiro não adianta. Se você jogar dinheiro de helicóptero no quintal de uma escola, na primeira chuva vira lama. Então, nessa coisa que eu estou falando, por exemplo, um professor federal, a gente vai ter que exigir algumas coisas do professor. Por exemplo, tem que acabar a estabilidade plena. A gente tem que criar uma estabilidade responsável. O professor não é demissível pelo prefeito, por ninguém, mas ele tem que fazer uma avaliação a cada tantos anos para saber se ele está ou não cumprindo a sua função. Outra, ele tem que tomar um compromisso de dedicação exclusiva. Não pode ter nenhuma atividade fora disso. Para isso, tem que pagar bem. Quando eu digo 15 mil reais por ano, por aluno, dá para pagar 15 mil reais por mês ao professor. Você imagine, com um salário desse, a gente vai começar a ter os meninos e meninas que hoje vão para a universidade querendo ser advogado, da Polícia Federal, engenheiro, médico, vão começar a querer ser professor e professora. Por isso que é 15 anos, é daqui para frente. Eu não estou falando, de repente, aumentar o salário dos professores atuais. Isso seria bom, mas não resolve. É criar um salário tão bom que atraia novos quadros e com novas exigências, e aumentando também daqueles que hoje passarem do município para a União. Por exemplo, em frente ao Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, tem uma escola municipal. Para o professor mudar da escola municipal para a escola federal, ele tem que fazer um concurso. Um dia desses eu levei alunos, faz uns 3 anos atrás, eu levei alunos de uma escola municipal de Goiás para que fossem visitar o Colégio Militar de Brasília. Consegui 2 ônibus, coloquei-os e levei. Passamos o dia no Colégio Militar. Eles não acreditavam que o Colégio Militar de Brasília era público. Não acreditavam. O deles é um público dentro das limitações do pobre prefeito. O outro é público dentro das potencialidades do governo federal para uma escola, hein? Porque se fossem todas as 200 mil do Brasil, o governo federal também não teria dinheiro. Por isso que é uma estratégia de longo prazo. Quando o Brasil iniciou seu desenvolvimento econômico, não tinha dinheiro para fazer indústrias, nem estradas, nem hidrelétricas. Como é que você resolve quando você não tem dinheiro? 2 coisas, opção e tempo. Hoje, respondendo a sua pergunta, não há como. Hoje, o Fundeb já vai ser difícil. O piso salarial, é difícil pagar o piso salarial. Hoje, não tem como o Brasil ser campeão mundial de educação. Ou seja, está entre os 5 melhores do mundo. Hoje não tem como, mas em 30 anos tem. Perfeito. Senador, eu gostaria aqui de fazer rapidamente uma referência de que eu sou egresso de uma escola federal. E na década de 90, eu estudei em Sertão, Escola Agrotécnica Federal, sou técnica agropecuária, do qual me orgulho muito. Era um programa que tinha assim, um grau de excelência muito alto. E tenho colegas espalhados pelo Brasil todo, trabalhando não só na área de agricultura, mas em todas as áreas, inclusive professores universitários, que são também egressos do curso, que assim como outras escolas federais, né, acabaram disseminando o conhecimento como um dos princípios básicos da sociedade. E eu gostaria, se o senhor me permite, considerando a sua condição de
de um grande defensor, do qual eu tenho muito orgulho de acompanhar no espaço-tempo a sua condição de grande defensor da educação. O senhor disse que nós precisamos de tempo para podermos, e também de vontade política. O senhor acredita que num curto espaço de tempo, embora haja uma necessidade grande houvesse uma necessidade grande de votação da efetivação do Fundeb, agora até o final do ano, o senhor acredita que num curto espaço de tempo nós teremos a conscientização política, nós conseguiremos uma conscientização política, já que há um engajamento cada vez maior de uma parcela que não faz parte do grupo tradicional da política brasileira, envolvido, né, nas discussões nacionais, se nós poderemos ter, num curto espaço de tempo, o engajamento dessas pessoas com a educação e com a aplicação de cada vez mais recursos e a melhoria na educação nacional? Não. Nós vamos ter até o nível do Fundeb, 50 e poucos bilhões. Mas se fosse dizer, vamos parar os subsídios fiscais que tem hoje setores improdutivos e colocar em educação, não. E eu também não defenderia, porque se tivesse dinheiro demais, a gente não saberia como aplicar. Quando eu falo 20, 30 anos, não é por falta de dinheiro, é por falta de professores, é por falta de equipamentos, é por falta de uma mentalidade. Não é apenas a falta de dinheiro que exige tempo. Os recursos são limitados, os recursos reais são limitados. Então, hoje não tem. Hoje tem para aprovar o Fundeb. Isso aí eu acho que tem, está praticamente aprovado. Como já se aprovou, é preciso lembrar que o Fundeb não é uma criação nova. O Fundeb vem do Fundef, que Fernando Henrique criou, Paulo Renato era o ministro, para o ensino fundamental, que o Lula aumentou, incluindo o ensino médio, e que agora o Bolsonaro até parece que não queria, mas terminou aceitando, que agora, nesse momento, se incorporou outros setores e outros municípios. Então, é uma evolução, não é uma revolução, não é um salto. Temos que lutar por ele. Felizmente, ele vai ser aprovado, senão seria uma tragédia. Mas é como se fosse o seguinte, suponhamos que a gente está agora com a epidemia. Depois que descobrir a vacina, a gente vai parar a epidemia, mas o mundo não vai ser um paraíso, vai continuar igual. Então, a educação é a mesma. Seria uma tragédia sem o Fundeb, mas ela não vai ficar, nos próximos anos, só com o Fundeb, entre as melhores do mundo. Ela vai deixar de regredir. Agora, o que é mais grave é que, mesmo com as melhoras que têm sido feitas, porque não piorou, não, a educação. 30, 40 anos atrás, a gente tinha 30% das crianças fora da escola. Hoje elas estão quase todas matriculadas. Se o senhor me permite, eu lembro que na década de 90, lá na escola em Sertão, os professores referiam assim, de uma forma até bastante espantosa, de que alunos que frequentavam o segundo grau como nós, fazíamos parte de um seleto grupo de 5% da população brasileira. Exatamente. Hoje já chega a quase 50% terminando o ensino médio. Mas é pouco, tem que ser 100%. E é pouco, tem que ser 100% com qualidade. O que é que significa qualidade? Sair falando pelo menos um idioma a mais do que português. Não faz sentido no mundo de hoje um aluno sair do ensino médio sem falar um idioma a mais. Não é boa a escola. Segundo, com um ofício. Por isso eu defendo que o ensino médio seja de 4 anos, não 3 apenas, para que ele tenha um ofício, um curso de nível médio, como você teve na agricultura, provavelmente. Terceiro, sabendo o fundamental de matemática, o fundamental de geografia, de história. Quarto, conhecendo os problemas do mundo, os problemas globais. O que é que está acontecendo hoje nessa guerra entre China e Estados Unidos? O aluno do segundo médio tinha que saber disso, porque ele vai viver no mundo global. Então, para dar esse salto, nós vamos precisar muito. O Fundeb melhora, como, aliás, tem melhorado. Aí eu ia concluir. Mas, apesar da melhora no Brasil, nós estamos aumentando 3 brechas, elas estão crescendo assim. A desigualdade entre ricos e pobres tem aumentado. A educação do pobre melhorou muito, mas a do rico mais. Como eu falei, falar idioma.
Para mim, menino aprender um idioma era um negócio esquisitíssimo. Hoje, as classes médias e altas mandam o menino ficar 1 ano nos Estados Unidos com relativa facilidade. A brecha do Brasil em relação aos outros do mundo. O Brasil melhorou, mas os outros países melhoraram mais, salvo países muito pobres. E terceiro, o mais grave, é a brecha entre o que a gente aprende e o que a gente precisa aprender hoje. Não faz muito tempo era possível um cozinheiro de um bom restaurante ser analfabeto. Ele agia pela sua intuição. Hoje, um restaurante fino exige que o cozinheiro saiba o francês, que ele saiba quais são as doenças que não pode ter sal. O garçom já precisa conversar com o cliente, sabendo algumas coisas. Então, as exigências são muito maiores. Nós estamos melhorando, mas ficando para trás. Isso que eu queria passar, essa mensagem no Brasil. O Brasil melhora ficando para trás. O Fundeb vai permitir a gente continuar melhorando, mas não vai permitir que a gente fique igual aos melhores do mundo. O problema é que a gente comemora até um pouco em educação. Ontem eu estava fazendo uma live dessa e brinquei. Você conhece alguém que na próxima Copa do Mundo vai comemorar o Brasil perder apenas de 6-1 para a Alemanha? Duvido que alguém comemore que o Brasil perdeu de 6-1 para a Alemanha. É o que a gente tem feito em educação. A gente comemora perder de menos, mas não quis ainda dar o verdadeiro salto. Mas, de qualquer maneira, eu digo isso, mas paro, respiro e digo, mas vamos comemorar. Porque se não fosse o Fundeb, ia ser uma tragédia. Não era 7-1 que a gente ia perder. A gente não ia nem para a Copa. Então, com o Fundeb, a gente consegue o direito de jogar. Mas vamos continuar lutando para ir além disso. A questão da educação, o senhor colocou que é uma questão também de mentalidade. E aí, na minha concepção, não é só do agente político, mas a sociedade como um todo tem que ter essa mentalidade. Porque se vai fazer o asfalto na frente da casa da pessoa ou vai investir em educação, ela vai querer, num primeiro momento, fazer o asfalto na frente da sua casa. Então, é isso mesmo. Acho que a população, e é por isso esse tempo também, de se trabalhar o pensamento das pessoas para mudar esse pensamento e focar mais, sim, em diretrizes como a educação para dar resultado à sociedade como um todo. Exatamente. Olha, o problema não são os eleitos, é que os eleitores ainda não colocaram essa ideia de educação como sendo o grande objetivo. Eu cito alguns exemplos, e depois eu vou explicar por que talvez a mentalidade brasileira seja assim. Educação não é um propósito. Uma pessoa vai no ônibus, você citou o asfalto. Eu digo, a pessoa vai no ônibus, vê ao lado um carro bacana, ele fica com inveja. Quando passa na melhor escola da cidade, dificilmente ele tem inveja, porque ele acha que aquela escola não é para ele, uma pessoa pobre. É como se nós, eu acredito que você também, é como se a gente vai no ônibus e passa em frente ao palácio de um super rico. A gente nem tem inveja, porque aquilo não faz parte do nosso universo. Passar em frente ao palácio da Rainha Elizabeth, nenhum de nós vai querer, só se for doido. Não faz parte do objeto de desejo ainda a educação de qualidade. O senhor me permite... Então, o senhor acredita que ainda o brasileiro não tem o sentido de pertencimento com relação à educação? Nos falta entender que isso pertence à população, de um modo geral? Não tem, e aí eu vou dizer uma sugestão que muita gente vai me criticar por dar essa sugestão, mas deixa eu dizer, não tem. E eu gostei quando você colocou ainda. Na sua frase, você botou um ainda. Vai ter, porque a realidade está mostrando que a educação é o caminho para tudo. As pessoas começam a perceber. Mas ainda é um objeto de desejo, já é um objeto de desejo no Brasil, o diploma. Mas diploma não significa conhecimento. As pessoas sonham com o diploma. Primeiro, o diploma é universitário, não é do ensino médio. Então, as pessoas sonham hoje já com a universidade, antes de passar pelo ensino médio. É engraçado isso. As pessoas sonham com o filho ser doutor, mas não sonham com ele ter um bom ensino médio. E segundo, sonha com o diploma mais do que com o conhecimento. Por que isso? Você falou em pertencimento. Para eu não esquecer, eu vou começar pelo pertencimento.
O pertencimento na escola, saber que aquela escola é você que paga e que aquilo é o futuro da sua criança. A ideia de que a escola é a ponte para o futuro ou o aeroporto para o futuro não está na cabeça ainda das pessoas. E segundo, de que lhe pertence e não ao governo, não está. Por isso, uma medida que talvez resolvesse, mas eu já lhe disse, quando ouvirem que eu simplesmente estou propondo que se debata, não estou nem propondo que faça, já vão me criticar. Eu acho que se a gente fizesse como na China, que é um país até comunista, mas lá as famílias têm que pagar uma coisinha bem pequenininha pela escola. E eu perguntei por quê. Eles disseram para que eles se sintam patrões dos professores, para que eles se sintam patrões do prefeito, lá do governo federal, mas para que ele diga, isso aqui é meu, como é que não está ensinando? Hoje, os pais veem a escola muito como um depósito onde coloca as crianças com uma refeição, nem sei se tão boa. Não é ainda o aeroporto do futuro na cabeça das pessoas. Estou falando das pessoas mais pobres. As pessoas mais ricas já têm essa ideia. E as pessoas mais ricas pagam. Aí sente-se pertencimento, palavra que você usou. A educação não há um sentimento de pertencimento da educação. As pessoas não dizem essa educação é para o meu futuro do meu filho. Isso precisa ser criado. Eu lamento que a gente não está tendo, porque quem é que criaria isso? Os líderes. Por exemplo, não era pertencimento no Brasil até os anos 50 a indústria. Foi um cara chamado Juscelino Kubitschek, que, de repente, disse 50 anos em 5, o Brasil vai ser um país industrializado, vai fazer carro. Ninguém imaginava, naquela época, e eu sou daquela época, quando, como jovem, ninguém imaginava carro brasileiro. Juscelino trouxe essa ideia, estapafúrdia da industrialização, e criou uma mentalidade de industrialização no Brasil. Eu acho que até, sinceramente, exagerada, porque tinha que ser mais devagar para não haver a migração do campo para a cidade como nós fizemos. O que eu gosto de chamar de modernidade apressada. Foi apressada demais. A gente podia ter feito numa estratégia. Mais uma vez, eu falo de tempo. Não teria tido essa explosão demográfica nas cidades. Então, a gente precisa criar esse pertencimento. Sua pergunta sobre a mentalidade. Precisamos criar no Brasil uma mentalidade de sermos duas coisas. Aí eu vou dizer também, eu estava esquecendo, porque não somos ainda, porque não temos ainda. A primeira mentalidade é estarmos entre os melhores do mundo. Segundo, a escola do pobre tão boa quanto a escola do rico. Essas duas coisas não estão na cabeça do brasileiro. A primeira é difícil explicar por quê. Alguma coisa na nossa formação, eu já vi até uma explicação que não é boa de dar, porque pode incomodar grupos religiosos. No Brasil, quem precisava saber ler era o padre, e o padre ainda lia em latim. Lembre-se que na Alemanha não tem nada de evangélico, nem de tão religioso. O Lutero, a primeira coisa que ele fez foi ensinar todo mundo a ler, em alemão a Bíblia. Aqui a gente nunca incentivou o povo realmente a ser leitor. Então, alguma coisa na mente do Brasil fez com que a gente não ponha a educação em primeiro lugar. Quer ver um exemplo bom que eu gosto de dar? Todo ano o Brasil olha para Zurique, onde está a FIFA, para saber, esse ano, quem vai ganhar a bola de ouro. Todo brasileiro sente-se no direito de que um brasileiro ganhe a bola de ouro. Eu não conheço um brasileiro que todo ano olhe para Estocolmo e diga quem vai ganhar o Prêmio Nobel de Física esse ano. Quem vai ganhar o Prêmio Nobel de Química esse ano? Não entra nos desejos do Brasil. Passa batido. As pessoas nem estão. Passa batido. Passa batido. Nem sabe. Eu garanto que os judeus pensam nisso, porque é um povo que colocou a educação sempre como valor fundamental. Os orientais hoje começam a colocar. Então, primeiro, o Brasil não tem ainda essa mania por educação. E segundo, eu já falei isso, tantos anos de escravidão criou a ideia de que a educação não é uma coisa para todos igualmente, que algumas pessoas têm mais vocação para serem educadas, e isso é verdade, mas não tem mais vocação de ter uma boa escola. A escola tem que ser boa para todos. Agora, alguns vão estudar mais que outros. Alguns têm mais vocação que outros. A gente não pode exigir que todo mundo seja doutor. A gente tem que exigir que todo mundo tenha escola que lhe permita ser doutor, se quiser, se tiver persistência e se tiver vocação. Então,
Só para concluir, falta mania por educação no Brasil. Algumas pessoas têm, e essas pessoas, em geral, conseguem que seus filhos estudem. Tem pais que têm essa mania. Em geral, esses conseguem que os filhos estudem. Presidente Gilson, senador Cristóvão, passou tão rápido o tempo, a conversa está tão boa, nós poderíamos ficar por horas, mas em razão dos compromissos, a situação acaba por ter que ser interrompida. Presidente, eu passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais, depois para o senador Cristóvão, e para a gente ir finalizando, porque embora a conversa esteja fantástica, nós iríamos longe. Eu já quero de pronto agradecer a todos que estão nos assistindo e passo então a palavra para o presidente Gilson para que faça suas considerações finais, depois o senador Cristóvão para a gente ir fazendo os encaminhamentos finais. Tá bom, obrigado, André. Primeiro dizer que a escola que o André estudou é Sertão, no Rio Grande do Sul. Tem muitas pessoas do Brasil assistindo aí, só para dizer que é do estado do Rio Grande do Sul. O Cristóvão Buarque, professor, senador, governador, mas um amigo da educação. É assim que nós vivemos, é assim que nós nos respeitamos, te respeitamos, e dizer que essa mania e essa falta de mania de muitos pais pela educação é um desafio dos gestores municipais, gestores estaduais, do governo federal, mas dos legisladores também. Nós precisamos também, nas câmaras de vereadores, colocar mais essa vontade de fazer educação, que na maioria das câmaras nós não fizemos o trabalho de incentivar a leitura, por exemplo, incentivar que as pessoas busquem cada vez mais educação. Então, o senhor nos deu aí mais uma vez uma aula curta, é verdade, mas uma aula, e com certeza no futuro nós vamos estar próximos também. O senhor, precisamos do seu conhecimento, do seu entusiasmo, da sua crença, da sua fé na educação, para levarmos também aos parlamentares municipais. Muito obrigado, senador. De coração, nós agradecemos a sua participação aqui. Eu fico muito feliz e quero duas coisinhas. Uma, queria fazer mais uma, porque vocês têm direito de me reclamar o seguinte: tudo bem, Cristóvão, 30 anos, mas e agora? O que é que a gente faz? Eu gostaria de discutir o que é que dá para melhorar antes do salto. Como você falou em leitura, dá para colocar leitura, mesmo com as condições atuais, dá para melhorar ainda. Eu só falei do salto, eu quero falar do melhorar. E segundo, vocês não têm ideia do prazer que eu senti quando recebi o convite de vocês. Porque quando eu falo em federalização, muita gente acha que é contra o município. Não, é a favor do município. Para que o município possa ter a educação de qualidade para seus filhos, pode ser que um prefeito que queira nomear o diretor não fique contente. Mas isso aí são exceções. Porque, no fundo, é pela cidade. E aí a outra coisa. Muitos dizem, e o pacto federativo? Nós precisamos de um pacto federativo, mas não pode ser só na distribuição de dinheiro. Eu queria colocar um pacto federativo para dar uma boa educação às crianças. Qual é o pacto federativo focado nas crianças? Isso sim que é uma boa discussão que eu gostaria de ver. Qual é o Vamos pacto fazer no federativo? futuro. Qual é o pacto federativo focado na criança? Primeiro ponto. E segundo, a gente vê como melhorar já, independente dessa mania de que o Brasil vai ser campeão da educação. Tudo bem, e enquanto não for, enquanto não tiver a mentalidade que você citou da educação, como é que a gente melhora? E tem pequenas coisas que podem dar uma boa melhorada. Obviamente, o Fundeb ajudando, mas até independente do Fundeb, desde que ele exista, dá para melhorar. Eu fiz agora uma pequena cartilha que alguns candidatos à prefeitura pediram, independente do partido, de 17 medidas para melhorar a educação do seu município. Eu gostaria muito de mandar para vocês. E vocês podem usar como quiserem, nem pergunto quem é o candidato. Por favor, vamos aceitar, sim. Grande abraço e muito obrigado. Viu? Me convidem outras vezes. Vamos fazer um sobre como melhorar antes de saltar. Com certeza. Um grande abraço, senador.
Amigos e amigas, vereadores e vereadoras de todo o Brasil, agradecemos a participação nessa live sobre grandes temas nacionais, agradecendo a presença do presidente Gilson Consati e do senador Cristóvão Buarque, que gentilmente nos recebeu e nos trouxe e nos presenteou nessa manhã de terça-feira com seu conhecimento inigualável. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.